Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar aqui do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que se indispôs aí com Carlos Bolsonaro após defender voto nulo em um possível segundo turno entre Boulos e Marçal em São Paulo. Aí o Carluxo mandou uma indireta pro Tarcísio que depois recuou e falou: não, realmente o Carlos tem razão, não sei mais o que. Então vou explicar tudo o que está acontecendo, até porque esse crescimento do Pablo tem deixado aí a família Bolsonaro, né, em alerta. Inclusive agora tem gente do clã acusando o Pablo de estar usando robôs para impulsionar as suas publicações. Olha, né, eu digo sempre, nessa briga eu torço pela briga. É muita cara de pau do bolsonarismo acusar alguém de usar robôs depois de tudo que a gente, né, viu acontecendo em 2018. Então vamos entender o que está acontecendo, só que antes quer pedir a sua ajuda. A gente está quase alcançando 299 mil inscritos. Depois vamos buscar os 300k e a sua ajuda pode ser muito importante se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o joinha, se gostar do vídeo. Vai que você é fã do Pablo Marçal e tem muitos aparecendo aqui. Vocês também são bem-vindos e vão, claro, ouvir coisas que eventualmente vocês não vão gostar, mas o meu compromisso aqui é com o interesse nacional, é em defender aquilo que eu acredito. No caso, não acredito no Pablo Marçal. Para mim não passa de um farsante. Mas vocês são bem-vindos, o espaço aqui é bem plural. Enfim, se você gosta do Lula, do Bolsonaro, do Ciro, da Simone Tebet, do Padre Kelmon, do Marçal, do Boulos, eu não vou mudar minha opinião por conta para agradar ninguém. Aqui eu vou às vezes agradar uns, desagradar outros, faz parte. Então todos são bem-vindos, deixa aí o joinha quem gostar, dislike quem não gostar, comenta, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, a chegada do Pablo Marçal na disputa e o crescimento dele principalmente tem gerado, digamos assim, atritos na direita e extrema direita. E aí, né, é uma briga por espaço. Gente, não vamos iludir não, achando que, opa, né, tem um aí que tá querendo defender o país, defender a liberdade, tudo conversa fiada. É tudo interesse pelo poder, e não é o poder para transformar a vida das pessoas, é o poder para ter mais capacidade de tomar decisões que eventualmente beneficiem até os próprios negócios, é ter palanque aqui para vender curso, porque o Marçal, mesmo se ele for derrotado no primeiro ou no segundo turno, não tenhamos dúvidas, ele já saiu vitorioso no sentido de valorizou os cursos que ele vende aí e ganha muito dinheiro com isso. Tem gente disposta a pagar para ouvir, né, o que esse cidadão fala aí nos eventos que ele promove. Então, assim, no fundo, pessoal, infelizmente, eu gostaria até que não fosse assim. Nós temos no Brasil, né, pouquíssimos, raros políticos que de fato pensam no coletivo, pensam, né, em ajudar o povo. Boa parte está aí para levar algum tipo de vantagem pessoal. E aí a entrada dele, repito, falando, causou atrito na direita. E aí o Tarcísio de Freitas, por exemplo, que é o governador de São Paulo, já partiu para cima e algumas vezes do Pablo Marçal. Aí o Pablo, né, também dá umas cutucadas no Tarcísio. Por quê? Se o Pablo ganhar a prefeitura de São Paulo, isso pode acontecer? Pode, está na disputa. Né, pode acontecer sim, ainda mais ele que está crescendo nas pesquisas. Ele acaba todo prefeito de São Paulo, não só se o Marçal foi eleito, como se o Boulos foi eleito. O prefeito de São Paulo, ele vira, digamos assim, um pré-candidato ao governo do estado e, quem sabe, na frente, à presidência. Que foi mais ou menos o que o Dória tentou fazer. Virou prefeito, depois governador e aí morreu politicamente e nem chegou, mas ele queria disputar a presidência. E o Tarcísio também tem lá os seus planos de ser presidente um dia. E aí, vendo o Marçal surgindo na direita, falou: opa, peraí. Então, né, não pode. E o que acontece? O Tarcísio, então, foi conceder uma entrevista e avaliou lá que entre Marçal e Boulos, talvez o melhor caminho seria um voto nulo. Ele disse isso na Jovem Pan, dizendo que, abre aspas para ele, né, é um bom caminho o voto nulo num suposto segundo turno entre Boulos e Marçal. E aí o Carlos Bolsonaro não gostou e disse: não existe voto nulo contra a esquerda. Fizeram isso no passado com o presidente Bolsonaro e isso ajudou a levar o PT ao poder. Hoje, passados menos de 2 anos, o país está sendo devastado pela facção. Bom, se o Carlos acha que está sendo devastado agora, o que ele pensava antes então? Eu não sou aqui daqueles que acham que o país está uma maravilha, mas se a gente comparar até, inclusive, alguns números de agora, que, repito, não são números que estão transformando o país num paraíso, não.
Mas se comparar com os do governo Bolsonaro, você, né, e ele acha que agora o país está sendo devastado, o que é que ele vai dizer então do período em que o pai dele esteve à frente desse país? Aí pode falar assim, mas é porque teve pandemia. Bom, a pandemia teve ali em 2020 e 2021. Em 2019, primeiro ano do governo, lua de mel com o eleitor, com o Congresso e tudo mais. O governo Bolsonaro, o primeiro ano, o país cresceu menos do que o fim do trágico governo Temer. O governo Temer foi um desastre. Aí vem o Bolsonaro no primeiro ano e cresce menos, né? 0, alguma coisinha. Menos do que tinha crescido pouco já no governo Temer. Então é surreal o delírio. Aí eles querem colocar a culpa na pandemia. Mas eu vou lembrar que em 2019 o governo Bolsonaro, no seu primeiro ano, cresceu menos do que o pífio crescimento do último governo Temer. Ou seja, o país piorou com o Bolsonaro no poder. Aí veio a pandemia e acabou de arrebentar tudo no meio. E depois, no último ano, o PIB de fato cresceu um pouco mais do que vinha crescendo, só que teve ali... teve um monte de negócio ali de PEC disso, PEC daquilo, aí furou o teto. E olha, eu não tô aqui defendendo o teto, não. Para mim, o teto nem devia existir. Mas para ter o crescimento que teve, Bolsonaro teve que entrar em contradição com muito que ele pregava antes. Aí aumentou o Bolsa Família. Ele criticava o Bolsa Família antes de ser presidente. Depois que virou, aí percebeu que aquilo poderia melhorar a sua popularidade. Aí, parecia até o pai do Bolsa Família. É um negócio realmente surreal. Depois do Carlos dar essa cutucada, então, aí o Tarcísio recuou e disse: o Carlos está certo. Não pode haver voto nulo contra a esquerda. Não me expressei bem na entrevista e estou sendo criticado com razão. Então esse aqui é um movimento, né, na direita. A gente ficava observando. O Carluxo, inclusive, fez as pazes com o Marçal. Eu trouxe aqui que eles trocaram alfinetadas. O Bolsonaro disse que o Pablo Marçal não tem caráter, palavras do Bolsonaro. O Carluxo partiu para cima. Aí o Marçal chamou o Carluxo retardado mental. E agora eles tiveram uma conversa, mediada pelo... Olha o nível, Nicolas Ferreira mediou uma conversa entre Carluxo e Pablo Marçal. Meu Deus do céu. E aí o Carluxo fez um longo texto, nem parecia ele. Estava até equilibrado ali no texto, dizendo que fez as pazes, né, que conversou e que foi uma boa conversa, mandando um abraço. Ou seja, já estão pulando do barco do atual prefeito Nunes. E vamos ver qual vai ser a reação dele, inclusive nos próximos eventos. O 7 de setembro, inclusive, o Nunes está prometendo participar. O Pablo Marçal agora abriram um convite para quem for candidato que quiser participar, pode. Vamos ver se o Pablo vai e como ficará a questão da próxima pesquisa que sair. Bom, pessoal, agora aqui uma notícia que parece pegadinha ou até notícia fake do sensacionalista. Vejam só. Bolsonaros acreditam sucesso de Marçal a excesso de robôs nas redes. Os Bolsonaro que usaram muitos robôs, não é nem opinião, é só você pesquisar e dar um Google aí, em 2018 principalmente, agora se incomodam com o mesmo uso sendo feito por Marçal. Aqui vai dizer que a suspeita nasceu da observação de que muitos dos perfis que publicam em apoio a Marçal só tem 2 ou 3 postagens, são seguidos e seguem poucas pessoas. As 3 características, de fato, são indícios de que se trata de um robô. A hipótese dos bolsonaros é que a artificialidade estaria sendo o condão de criar no eleitorado a sensação de que Marçal é mais apoiado do que de fato é. E isso estaria convertendo sem apoio de fato. Aqui é importante. Não é que ele não tem apoio, ele tem apoio. Não adianta a gente achar e negar o que está acontecendo. De fato, o Marçal, até antes de ser político, né, ou antes de se candidatar, já tinha uma legião de fãs, gente que acorda de madrugada para ver live dele, para ver os cursos, não sei o quê. Então ele tinha uma legião de fãs. Agora, o que o bolsonarismo está falando aqui, ou o clã Bolsonaro, é que ele está ampliando isso com o uso de robôs. E aí você tem vamos dizer assim, uma melhora também no apoio, né, orgânico das pessoas, digamos. Porque aí você vai falar, não, mas que tanta gente apoiando, deixa eu apoiar também, porque o povo vai assim, meio que por onda mesmo. Então, mas o que chama atenção aqui é o clã Bolsonaro, né, acusando isso aqui, é tipo o poste mesmo do cachorro, porque eles usaram e agora, né, se incomoda de alguma forma com o uso feito por Pablo Marçal. É realmente algo que chama a atenção. Vamos ficar também atento nessas movimentações aqui. Pessoal, e é o seguinte, o canal Cineminha, mais uma vez, é bom lembrar, lançou um vídeo top dos top, que eu super indico para vocês, o link tá aqui no comentário fixo. E lá eles, né, dão dicas aí de 4 filmes desconhecidos e que
injustamente desconhecidos. Por isso é que eles estão lá falando, e eles, meu filho e o Davi Guerra, meu filho é o Fábio Jacob, então estão lá, né, deixando essas dicas para vocês que gostam de filme de super-herói. Mas você fala, não, de super-herói não gosto, não, eu gosto de filme de terror. Eu, por exemplo, no Jacob, não gosto, né, eu não paro para ver filme de terror de jeito nenhum, mas eles deram dicas também de filme de terror. Aí você fala, William, mas eu tenho casa Netflix, eu quero ver um pouco de tudo. Tem vídeo lá de dicas da Netflix, tem da Prime, tem da Disney, enfim, é um canal muito bacana que o meu filho grava até aqui no estúdio. Quem for lá assistir vai ver que o cenário aqui é o mesmo, né? Então fica a dica, canal Cineminha, link tá no comentário fixo. Bora dar essa força pro meu filho, que dá uma força muito grande nesse canal. Então já chega lá se inscrevendo, estão quase batendo 2.000 inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para isso. Gente, eu fico por aqui, quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, até mais!